Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Dando seguimento à nossa série de comentários ao Evangelho no Lar, no vídeo de hoje traremos uma apresentação, uma parábola, que está inscrita no Evangelho de Mateus. E o tema desta apresentação será a parábola da dracma perdida. Pergunto a quem me assiste: alguém já ouviu falar nessa moeda, a dracma? Muito bem, então qual é o nosso entendimento, a nossa sugestão de entendimento para esta parábola? Precisamos, primeiramente, falar sobre a unidade monetária dracma. A dracma, então, era a moeda considerada mais antiga em circulação no mundo. Ela iniciou na antiga Grécia, durante o período helenístico, e em alguns reinos do Oriente Médio. A dracma ela permaneceu em circulação durante todo esse período helenístico, que durou aproximadamente 300 anos, concluindo no ano 32 antes da Era Comum, antes do nascimento de Jesus, e permaneceu em circulação até o ano 2002. Veja que interessante. E a partir desse ano de 2002, então, foi substituído a unidade monetária pelo euro. Veja que interessante essa situação. A moeda em circulação no mundo considerada a de maior duração, a dracma. Muito bem, então vamos iniciar essa apresentação trazendo a esse momento onde Jesus coloca esta parábola aos seus discípulos, lá no Monte das Oliveiras, e que ele compara a alegria de uma mulher que encontra uma moeda perdida dentro de sua casa, que inclusive convida as vizinhas para comemorarem esse encontro da sua moeda, com os anjos amigos, a alegria dos tutores espirituais, quando se deparam com um pecador arrependido. Olha só que comparação interessante. E é isso que vamos aqui colocar como uma sugestão de entendimento. Precisamos aqui, claro, substituir essa expressão muito antiga de pecador para aquelas pessoas que cometem erro. Só que, como sabemos, todos nós cometemos erro. Claro que essa situação onde Jesus colocou do pecador arrependido é aquela pessoa que comete erros de forma contumaz, reiterada. Podemos dizer assim, ela erra de forma consciente. Então, é esse que é o pecador arrependido da parábola. Muito bem. Então agora eu coloco essa questão, essa pergunta. O que ocorre com aquela pessoa que decidiu cometer erros de forma intencional, contumaz, como eu falei? Ou seja, aquela pessoa que tem a nítida consciência de que está trilhando o caminho do erro, não é? O caminho da sombra. Ou seja, ela sabe que está errando, faz isso de forma contumaz. Como todos nós sabemos, vai chegar no momento que essa pessoa vai ter que tomar uma decisão, ou seja, uma bifurcação nesse caminho. Ou ela pode continuar trilhando o caminho do erro, aonde ela realmente estará mais ainda envolta em sombras, trilhando o caminho da tristeza, do sofrimento e da dor, até que ela decida mudar o caminho. Ou ela já pode decidir realmente se transformar, ou seja, percorrer o caminho do bem e da luz. Para tanto, ela precisa realizar uma situação que já falamos muitas vezes aqui no nosso canal Esperança de Luz. Falo dessa pessoa que decide se transformar interiormente, realizar a sua tão falada
reforma íntima. Então, quando a pessoa decide realizar a sua reforma íntima, ela realmente decide parar de errar de forma contumaz e intencional. Então, ela decide se melhorar. E é isso o que os anjos amigos, tutores espirituais se alegram, quando a pessoa se arrepende de trilhar esse caminho do erro, da tristeza e do sofrimento e decide trilhar o caminho da luz, o caminho do bem, o caminho correto. Veja que interessante. Muito bem. Para que a pessoa realmente realize essa reforma interior, é necessário que ela se conheça. É o autoconhecimento. Lembram daquela expressão? Conhece-te a ti mesmo? E junto com esse autoconhecimento, esse entendimento das suas falhas e das suas virtudes, ela precisa ter a vontade de mudar. Porque muitas vezes mudar o nosso jeito é doloroso. Conhecer as nossas falhas também é doloroso. Mas esse caminho é necessário para que possamos realmente nos transformar de forma verdadeira. Porque senão, como já falamos muitas vezes, acaba ficando só uma aparência, só uma questão superficial. E aí não vai resolver o nosso problema. Ou seja, não seremos verdadeiramente pecadores arrependidos. Estaremos só fazendo uma superfície, pulindo uma superfície, mas internamente continuaremos com as nossas sombras. Então é inadiável, mesmo que seja doloroso mudar o nosso jeito, nos conhecer as nossas falhas, mesmo que seja doloroso, é necessário para que esta reforma interior, essa reforma íntima, seja verdadeira, mesmo doendo, mas a espiritualidade amiga está sempre nos assistindo, sempre nos amparando e muito alegres com essa nossa decisão de mudar. Este processo, esse caminho que decidimos trilhar, requer muito investimento pessoal. Como falamos, com muita coragem, paciência conosco, vontade, o desejo real de mudar, perseverar, ou seja, persistir, porque nós tombamos e precisamos nos reerguer, não é? Mas depois, devagarzinho, as coisas vão melhorando, nós vamos percebendo que vamos melhorando. E aí vai ficando mais fácil. E exatamente por isso também que Jesus coloca essa situação dos tutores espirituais que se alegram com a nossa decisão de mudança. E cada vez mais eles se aproximam, nos inspirando. Então veja como é interessante. No início, tudo é doloroso, tudo é difícil. É como se fosse uma escalada cheia de pedras. Pedras pequenas e pedras maiores. Mas nós precisamos persistir com coragem, acreditando na nossa força. Acreditando realmente que somos capazes de mudar, nos aperfeiçoar, elevar espiritualmente. Nós somos capazes, todos nós temos esse potencial, essa capacidade. E não estamos sozinhos, como Jesus colocou. Por isso, mais uma vez aqui repito, os tutores espirituais, anjos amigos, o nosso anjo da guarda, se alegram e mais ainda nos inspiram essa força, essa coragem para não abandonarmos esse caminho, essa trilha, esta senda tão importante na nossa vida e nas nossas vidas futuras, com certeza. Observem quantas mensagens podemos extrair de uma parábola que, em princípio, era tão simples. Por isso, mais uma vez, aqui convido e reitero esse convite para que estudemos as obras. Vamos realmente estudar, vamos buscar esses entendimentos nas obras de Allan Kardec, observando as histórias de Emmanuel, os livros de André Luiz, de Leon Denis, lembrando aqui do nosso querido Leon Denis, discípulo de Kardec. O quanto aqui é importante, porque quanto mais vamos estudando, vamos mais juntando, realizando realmente essa montagem, essa construção de um conjunto de entendimentos, que eu muitas vezes aqui falo esse arcabouço, não é? Vamos juntando esse conjunto de entendimentos
e vai ficando mais fácil entender as mensagens, as parábolas, extrair o significado. Por isso é tão importante o estudo. Por isso sempre lembro que estudem, jamais parem de estudar, jamais parem de avançar nesses entendimentos. E, mais uma vez, aqui também quero agradecer e convidar a todos para que, além dos estudos, continuem assistindo aos nossos vídeos aqui no canal Esperança de Luz, onde realizo com muito carinho, com muita atenção e dedicação, trazendo a todos o meu entendimento. Não são verdades absolutas, é o meu entendimento que compartilho com todos. E espero realmente que todos esses entendimentos aqui colocados nessa nova série, em todos os vídeos, realmente possam contribuir para o entendimento no momento do culto do Evangelho no lar e que possam fazer sentido a todos vocês que me assistem. Meu muito obrigado e pensemos nisso. Muita paz.